Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje para uma entrevista muito especial com o nosso irmão Josafá Agra. Ele que é ex-membro da Congregação Cristã no Brasil, foi cooperador ali e hoje ele congrega numa igreja evangélica e tem um canal muito interessante. Estou pondo aí o canal para você se inscrever, caso você não seja inscrito. E muito gentilmente aceitou falar com o CACP. Quero explicitar aqui que o nosso canal está aberto para qualquer líder da congregação cristã que queira fazer uma entrevista conosco em nome da instituição, para responder questionamentos, etc. e tal. Então, se você porventura quiser participar aqui do canal, Pastor Martinez, queremos prestar esclarecimentos aí no CACP. Este canal está aberto para você, tá bom? Se você falar em nome da instituição, ou se você quiser vir em nome da sua igreja local, também pode, tá ok? E aos ex-obreiros, cooperadores, anciãos que querem retratar a sua experiência, como fez o Josafá Agra, o canal do CACP está à disposição. Então hoje nós fizemos aqui 7 perguntas para ele, ele vai estar respondendo e com certeza você será muito edificado. Mas antes, rapidamente aqui, deixa eu dar meus recadinhos. Neste mês de novembro, nós estaremos sorteando 2 Bíblias apologéticas com apócrifos aos nossos inscritos lá no canal do Apoie-se, aos irmãos que patrocinam aqui o nosso ministério. Também vamos sortear a estes irmãos 2 livros Controvérsias do pastor Joaquim de Andrade, tratando de problemas internos da igreja brasileira. E aqui eu já faço uma nota. Nós fazemos críticas às heresias externas e também às internas, como fez aqui o pastor Joaquim de Andrade. Porque aonde há o problema, entendemos que a crítica cabe. Então, se você quer concorrer a estes 2 livros, seja nosso parceiro, nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Outra coisa importante, recado importante, é o nosso aplicativo gratuito. Se ainda não baixou, baixe-o. E se não curtiu, curta o nosso vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos lá. Primeiro, irmão Josafá, bem-vindo aqui ao nosso canal. É um prazer tê-lo conosco. Fique à vontade aqui para se expressar. E lá vai a primeira pergunta. A CCB tem jeito ou a solução é deixá-la? E aí, meu querido, o que você nos diz? Qual é a sua orientação? Graça e paz, pastor Flávio Martinez. Para mim é uma honra estar falando aqui com vocês e com toda a sua equipe. Quanto às perguntas, não. A Congregação Cristã no Brasil não tem jeito por uma questão simples. A solução é deixá-la. É a mesma coisa que você tomar um ônibus pensando que está indo em direção ao norte do país, quando você, em plena viagem, descobre que você está em direção ao sul e cada vez mais longe do norte do país. Então a solução sim, é você entendendo e percebendo que você está na direção oposta, a solução é descer e tomar um ônibus que verdadeiramente segue rumo ao seu alvo, ao norte do país. Porque a Congregação Cristã no Brasil não tem erros, falta muito para ela ter erros e defeitos. A Congregação Cristã no Brasil está carregada de heresias, e com heresias não se brinca, né? Vide algumas delas, o estudo da Bíblia é algo rechaçado dentro da Congregação Cristã no Brasil. A salvação é através de seus méritos e por suas próprias obras, e Jesus Cristo como apenas um complemento de sua salvação. A palavra de Deus não é plenamente as escrituras sagradas, mas ela divide espaço com o que sai da boca dos anciões e a consulta aos pregadores para tomar decisões em suas vidas, anulando totalmente o primeiro ponto de doutrina que diz que a Bíblia é a única regra de fé e conduta, mas que na prática não funciona assim. O povo busca a profetada dentro dos cultos para tomar decisões em suas vidas. Puxa vida, Josafá, bem contundente aí o seu posicionamento.
que os irmãos possam aí levar em consideração. A segunda pergunta que eu te faço, meu querido, é o seguinte: a quem deixou-a? Como no seu caso, você diria que existe vida e opções evangélicas a esses irmãos? O que quero dizer com essa pergunta, Josafá, é que se você, como um ex-membro da CCB, está bem hoje, está congregando, se sente vivo após a experiência que você teve com a CCB? Sim, pastor, tocou até num ponto muito importante, porque sempre foi pregado na CCB, na Congregação Cristã no Brasil, que não existe vida fora da Congregação Cristã no Brasil, porque eles se auto-intitulavam a graça de Deus, o único caminho, a verdade, né? Então o povo tem muito medo de sair de dentro da Congregação Cristã no Brasil. Mas hoje isso já está se comprovando, que existe vida e vida em abundância. Pessoas que estão enfrentando esse medo e derrubando esses paradigmas e estão fazendo parte, se agregando e se batizando em igrejas bíblicas, em igrejas que realmente tenham foco no evangelho. Quando eu falo igrejas bíblicas, eu falo de igrejas que realmente pregam Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. A Bíblia, ela é sim a palavra de Deus. Existe sim, e muitas igrejas evangélicas, e isso já não é mais um eu acho, já é fatos, tá? Existe em muitos batismos pelo Brasil afora. Se você procurar, você vai ver ex-CCBs em grande quantidade que estão participando desses batismos. Existe vida sim, fora da Congregação Cristã no Brasil. Glória a Deus, Josafá, glória a Deus. Sempre há esperança, viu, gente? Sempre há esperança. Porque quando as pessoas caem num grupo sectário, é feito ali, primeira coisa, no contato que eles têm com a instituição, uma lavagem cerebral dizendo que todas as demais religiões e igrejas estão apostatadas. Então a pessoa fica meio sem opção quando descobre alguns fatos, né? E aí fica com medo de deixar a instituição. Terceira questão é: as atitudes e ações, inclusive com os documentos oficiais da CCB, são reais ou fogo de palha? E aqui, Josafá, eu estou perguntando porque aí nós temos documentos dizendo que a congregação não vai rebatizar as pessoas, que a congregação não é a graça, não é a salvação, enfim. O que você me diz destes documentos? São fidedignos? É para valer ou é só para inglês ver? Sim, as atitudes, os documentos da Congregação Cristã no Brasil são reais. De fato, a própria instituição vem se manifestando. Porque existe uma diferença muito grande em o povo opina, o povo diz o que acha e tem a posição oficial da própria igreja. A igreja trabalha com circulares, tá, e tópicos de ensinamento como comunicação ao povo. Esses documentos são produzidos através de grandes concílios que eles formam entre os anciões cabeças, os mais velhos. E existe a crença passada por eles mesmos de que todos esses ensinamentos são passados por Deus para eles. É Deus que revela todas essas coisas. Então, esses documentos, ele tem um peso de igualdade de Bíblia Sagrada, né? Que é aquilo que acontece em outras seitas, que sempre tem um escrito, sempre tem um livro, sempre tem algum outro manual de conduta que tem o mesmo nível de revelação da Bíblia. A congregação também tem esses documentos, né? Que se chamam tópicos de ensinamento. Em muitos desses você vai ver escrito lá: o Senhor nos guiou, o Senhor nos fez saber. É comum que eu vou te citar, né, o tópico de ensinamento do ano de 1961, está dizendo assim, sobre batismo e irmãos de outras igrejas. Lá está falando: o Senhor nos guiou em que só sejam considerados nossos irmãos aqueles que se batizam entre nós. Na obra de Deus, nós não temos amigos e nem parentes, né? Ou seja, ele só admite como irmãos em Cristo aqueles que fazem parte da Congregação Cristã no Brasil. Uma vez que esses documentos são considerados revelados por Deus, e Deus não pode errar, logo esses documentos, ele cria um peso de cláusula pétrea, que não podem ser revogados. E nunca esses documentos, por mais discrepante que sejam, e que está sendo descoberta
essas discrepâncias, mesmo assim, em nenhum momento eles vieram em público revogar esses documentos. Entre um deles, como esse que eu citei, outro que é bem emblemático também, é o do ano de 1971, onde a Congregação Cristã no Brasil, tópico de 1971 a tópico 42, está permitindo você estudar qualquer coisa. É permitido você estudar qualquer estudo secular. Só tem uma coisa que você não pode estudar, que é a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Isso chega a ser espantoso, mas lá está falando assim, só não devemos estudar a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras Sagradas. E, mediante aos eventos que vem acontecendo pós-pandemia, a crítica crescendo e mostrando os equívocos e os erros da Congregação Cristã no Brasil, agora em 2023, no dia 29 de outubro de 2023, eles produziram aí 7 documentos, que são 7 circulares chamados de 7 cartas, tá? Circular é um documento que roda um comunicado interno, né? Ou seja, oficialmente dá esse nome para uma circular, tá? E eles batizaram esses documentos como cartas. Cartas em que o ancião número 2 da Congregação Cristã no Brasil, na sucessão presidencial, o senhor Salvador Bueno, ele disse agora, né, após essas reuniões, na leitura dessas cartas, ele disse que foi Deus quem revelou todas essas coisas para eles pelo Espírito Santo. E as cartas são verdadeiros emaranhado teológico que chega a ser assustador. Ou seja, ao invés deles se arrependerem de ter professado tanta coisa contrária às Escrituras, ao invés deles vir corrigir, eles estão dobrando a aposta, reforçando, tentando dar um jeito teológico para reforçar as apostas. Em uma delas, eles criaram 4 folhas para poder explicar por que a Bíblia contém a palavra de Deus. Ou seja, eles estão tentando dizer a todo custo que a Bíblia contém a palavra de Deus, ela não é a palavra de Deus em sua íntegra inspirada, que é um dos pilares aqui das críticas, né? E eles tentaram fazer isso para não voltar atrás. Existe um orgulho muito grande dos anciões SCB. E por que isso acontece? Porque no dia em que eles assumirem que erraram, eles então vão implodir a crença CCBana que eles alimentaram por décadas, 100 anos praticamente, dizendo que tudo que eles fazem é pela guia do Espírito Santo. Então eles estão num bico sem saída, onde eles não podem confessar que erraram, e ao invés deles se humilharem e se converterem e se arrependerem, eles estão dobrando a aposta. A quarta questão é o seguinte, Josafá, o que você me diria do Marsola e da atual liderança da congregação? Qual a sua opinião sobre este líder controverso, ou controvertido, ou extrovertido até, né? Porque ele fala umas coisas muito engraçadas. Enfim, qual a sua opinião aí sobre o Marsola e a atual liderança da congregação? Bom, o que eu tenho a dizer sobre o ancião presidente da Congregação Cristã no Brasil, ele é um ancião gestor de negócios. Ele fala muito em construções, ele fala muito no avanço da igreja como uma marca, como um comércio. Vide que agora, no ano da pandemia, ele esteve na Itália visitando algumas congregações que tem lá, que é afiliada ao Braz, e em um dos cultos ele disse que Deus está fazendo obras maravilhosas no Brasil. E ele cita quais são essas obras. Fala, Deus tem feito muitas obras, grandes coletas e grandes construções. Então você vê por aí que a visão do Marsola é uma visão de um homem de negócios onde ele não consegue enxergar o evangelho. É um homem típico CCBano que não tem conhecimento da palavra de Deus bíblico. Eu falo um conhecimento de estudo aprofundado, que tenha uma linha teológica onde ele possa trabalhar as suas pregações. Agora, pouco tempo atrás, ele falando em um culto, ele disse que não tem estudo. Ele falou que ele e os demais não estudam a Bíblia, mas que eles aprendem tudo em oração. A desculpa para espiritualizar esse problema, ou seja, na falta de confessar e ser humilde, que não tem estudo e agora precisa estudar, ele resolve esse problema dizendo ao povo, espiritualizando o problema, dizendo que não precisa estudar, porque aprende
tudo em oração. Ou seja, o livro da Bíblia é inócuo, ou seja, é apenas um amuleto. O que é um amuleto? Um amuleto é um objeto que você tem ele por sagrado, mas ele não tem efeito prático algum para você. Só é sagrado. E sendo que não, a Bíblia tem que ser um objeto de conhecimento, onde você vai tirar de dentro dele todo o conhecimento necessário para você crescer em graça e em conhecimento, como recomenda as Escrituras Sagradas. Então, o Cláudio Marsola, por mais que as pessoas possam ficar assustadas, ele representa de fato o que é a Congregação Cristã no Brasil. Ele é um CCBano nato, ele cresceu ali dentro e ele representa bem um povo sem instrução bíblica que fazem coisas por pura tradição e aonde o sentimento humano ali dentro impera e eles acham que estão sendo movimentado pelo Espírito Santo. Porque a CCB tem muito, ela é muito sensitiva. Estou sentindo, Deus me faz sentir. Eles não se guiam pela Bíblia. Ó, tá escrito lá, vamos fazer assim, olha, lá Paulo disse isso. Não, eles dizem, estou sentindo, Deus me faz sentir. Então, eles são muito levados por emoções. E visto que é um dos meios aonde o diabo mais trabalha é justamente nas emoções. Inclusive tem uma parte na Bíblia lá em, se não me falha a memória, em Jeremias, capítulo 17, que fala que o coração do homem é enganoso e ai daquele que nele tropeça. Eu queria que você me dissesse aqui quais os frutos que você tem colhido com o seu canal no YouTube, se está surtindo efeito. Por favor, compartilhe conosco aqui alguns desses frutos. Bem, eu acredito que sim, que está fazendo mudança, até você percebe, nota isso no comportamento dos anciões. Primeiramente, você tem o efeito direto nas pessoas, que a grande maioria ali, pelo menos dos que acompanham nosso canal e passam por aqui e deixam os seus comentários em nossos vídeos, muita parte deles, alguns até, boa parte de que dizem que me odiavam e agora, depois que eles passaram a compreender a mensagem, essas pessoas descobriram o que é o Evangelho. Essas pessoas agora que estão entendendo que salvação é pela fé, não por obras. Essas pessoas agora estão entendendo e percebendo a importância de estudar a Bíblia e a palavra de Deus. Então, esses são alguns dos efeitos diretos. E aí você tem as mudanças indiretas que nós percebemos são os ataques da própria presidência da Congregação Cristã no Brasil. Essas 7 cartas que eu acabei de citar são respostas que estão dando, em algumas delas, eles dedicaram um parágrafo inteiro cheios de adjetivos pejorativos, ou seja, fizeram uma carta institucional, né, e manifestando nela sentimento de raiva, ou até de ira, ou seja, chamando os críticos disso e daquilo outro. Você vê nitidamente resposta daquilo que a gente critica, certo? E as nossas críticas jamais foram pessoais a nenhuma das pessoas dos anciões, né? E nenhum dentro das suas vidas privadas, mas todas as nossas críticas são à instituição e ao que esses anciões representam como anciões, aquilo que eles ensinam, falam e pregam. Não à toa que eu já sofri alguns processos e graças a Deus até agora nós temos vencido todos os processos, porque foi através do crivo do judiciário que o nosso canal passou, o meu canal passou, os juízes entenderam que não tem nenhuma afronta aos códigos civil e penal e que o meu canal está totalmente conforme as diretrizes da plataforma, como também da nossa Constituição, né? Mas sim, eu acredito que está fazendo um efeito muito grande, por isso a congregação está se mexendo. A gente tem ouvido muitos comentários de pessoas de diversos lugares do país que muitas das congregações estão esvaziando. Bastante. A intenção nunca foi esvaziar a igreja, mas trazer a verdade. A própria informação do que é graça, do que é evangelho, o conhecimento que o povo está adquirindo é que está fazendo com que esse povo tome suas decisões. E, para a infelicidade da Congregação Cristã no Brasil, as decisões desse grande povo, em sua maioria, é de deixar a comunidade cristã, né, que é a Congregação Cristã no Brasil. Glória a Deus, Josafá. Glória a Deus. Realmente, o nosso trabalho não é vão, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus surte efeito, e a graça de Jesus,
é libertadora. Sexta pergunta, Josafá. O que você gostaria de falar aos líderes da CCB que estão nos assistindo agora? Veja, tem gente da liderança nos assistindo. Eles acompanham aqui o canal. Qual é o seu recado para eles e também para os membros? Por favor. Bom, eu diria aos anciões da congregação cristã no Brasil que acatasse os conselhos que estão na palavra de Deus e se arrependam. Se arrependam enquanto é tempo. Porque se vocês estão ensinando coisas que são contrárias às escrituras sagradas, óbvio que vocês estão lutando contra Jesus Cristo, contra o evangelho. Jamais a gente pode admitir uma igreja ensinando as pessoas que elas devem ser fiéis, né, até o fim, com boas obras, para naquele dia, essas obras serão pesadas para ver se você vai ser salvo. Resultado disso é uma igreja que não fala de Jesus, não prega sobre Jesus, que não exorta sobre Jesus. Existe uma diferença muito grande em eu falar de Jesus e eu usar o nome de Jesus. Ou seja, o foco da mensagem está em quem? Na pessoa de Jesus Cristo ou em vocês próprios? Porque as pregações da congregação, em sua grande maioria, Deus vai te dar coisas, Deus vai virar seu cativeiro, vou mandar o seu vizinho para o cemitério, ou seja, é muito próximo a uma cartomante, alguém que vai aos búzios buscar coisas sobre sua própria vida, do que ela deve fazer amanhã, se ela compra, se ela vende, se ela casa, né, se ela troca. Então eu peço a vocês da congregação, aos líderes da igreja, se arrependam e entreguem os vossos cargos, né? Coloquem homens aptos e preparados para levar essa igreja segundo a Bíblia Sagrada. Eu peço que vocês façam jus ao primeiro ponto de doutrina da igreja, que diz que vocês devem se guiar e se conduzir pela Bíblia, a palavra de Deus. Reparem os erros, reparem as heresias, revoguem tópicos, sejam honestos e digam ao povo: nós não fomos guiados, nada disso foi revelado. Aceite a Bíblia como a única revelação de Deus para nós, como palavra de Deus. E ao povo que está nos ouvindo, eu peço, não deixe que a Bíblia Sagrada seja colocada em segundo plano. Nenhuma pregação de nenhum homem nesta terra está acima da palavra de Deus. Tome, por exemplo, os bereanos, que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, se não me falha a memória, versículo 11, onde está dizendo que ninguém menos que o apóstolo Paulo pregando a palavra, e eles ainda assim conferiam na Bíblia se aquelas coisas eram realmente assim. É assim que nós devemos ser. Irmão, Bíblia é a palavra de Deus. O homem, a exortação humana não pode estar acima. Vocês têm que voltar para o caminho, vocês têm que voltar de onde tropeçaram, porque vocês estão correndo um risco muito grave de ouvir uma repreensão de Jesus naquele grande dia: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Obrigado, Josafá, que bom que você tem aí uma palavra de ânimo, de incentivo e também de exortação. A sétima pergunta comente um pouco da perseguição jurídica que a CCB tem patrocinado contra alguns críticos. Eu até vi aqui outro dia um irmãozinho de 80 anos sofrendo alguns processos. Isso é factual, é fidedigno? Explica pra gente um pouquinho sobre essa problemática que acabou nos tribunais, por gentileza, Josafá. Bem, a perseguição jurídica que a congregação tem patrocinado, e ela tem um setor jurídico para isso, né? Alguns outros críticos foi nada mais do que um processo contra um, contra outro, e eles já voltaram atrás. Comigo, eu já estou ajuntando processos e denúncias no Ministério Público, que são acusações de crime, né? Já são 8, já tenho vencido 3. 2 ainda está correndo, mas já está caminhando para o fim. Graças a Deus, eu tenho vencido todos. Essas perseguições jurídicas também são provas da hipocrisia dos anciões da congregação cristã no Brasil. E eu vou explicar para vocês por quê.
Eu não estou chamando de hipócrita simplesmente usando esta palavra para desferir um ataque. Não, essa palavra é conclusiva e eu vou explicar para vocês. Agora, no ano de 2020, se não me falha a memória, o ancião presidente da congregação, eu estou citando ele porque ele falou isso e ficou registrado, mas o que eu vou dizer que ele falou é comum, sempre foi falado nos púlpitos de todas as congregações Brasil afora. Você que se sente prejudicado, que está prejudicado e se sente prejudicado, o lugar de falar é com Deus. Entrega na mão de Deus. Não adianta você correr atrás disso ou daquilo. O lugar de falar é com Deus. Eu reproduzi exatamente a fala do ancião presidente Cláudio Marsola. Em outras palavras, ele está dizendo: se você se sente prejudicado de alguma forma, não precisa correr atrás dos seus direitos. Fique em paz, que Deus é o seu advogado, Deus é o seu juiz e ele vai trazer na sua mão o que é teu. Muita gente deixou de procurar os seus direitos e sofreram prejuízos gravíssimos. E a congregação, em frente a isso tudo, o que eles mesmos dizem, o que eles fizeram nas primeiras críticas, não tem crime algum. Eles foram apenas criticados por coisas que eles falam. Eles correram nos braços dos advogados para processar os críticos que estavam apontando as suas hipocrisias. E eu sou um deles, talvez o principal, que tem mais processos recebidos da congregação cristã no Brasil. Ou seja, isso configura uma hipocrisia. Hipocrisia é aquilo que você não faz, aquilo que você ensina os outros a fazerem. Como Jesus censurou os fariseus como aqueles que ensinavam coisas que eles não faziam. Isso é hipocrisia. Tá? Então, ela está promovendo, talvez, para tentar silenciá-los, porque dentro da congregação cristã no Brasil, o povo não tem direito a opinar. O povo não tem direito a voto. Os anciões são escolhidos sem a mínima participação do povo. O povo não participa de eleição e de escolha absolutamente nenhuma. Até o próprio canal da congregação cristã no Brasil, onde eles exibem os cultos deles online, está totalmente bloqueado, o chat e os comentários, assim como dentro da igreja. É uma igreja bem ditadora, onde eles impõem as suas vontades goela abaixo de milhões de seus frequentadores. E isso é algo duro para eles enfrentarem, a crítica do jeito que está sendo feita, bem incisiva, e eles tendo que ouvir e aguentar isso. Então eles estão movimentando o judiciário deles, né, o seu escritório, né, para tentar silenciar, calar ou colocar medo nos críticos, mas não estão logrando êxito até o momento. Muito interessante suas observações, espero que a liderança da CCB abra realmente os olhos e entenda que judicializar a teologia não vale a pena. Por fim, Josafá, suas considerações finais e desde já muito obrigado pela sua entrevista. Bom, pastor Flávio Martinez, agradeço a oportunidade para falar com vocês sobre a Congregação Cristã no Brasil. A Congregação Cristã no Brasil, frente a outras, ela tem algo muito peculiar. Muita coisa do que eles vivem de fato, do que é realmente a congregação, sobre como eles pensam, como eles agem, como eles creem, está contida na sua doutrina oral, né? Ou seja, vocês que são pesquisadores, vocês vão ter que recorrer a documentos, que muitas das vezes vocês não terão acesso. Não tem documento. Quando tem, são muito poucos, que são tópicos de ensinamento, e isso são tudo muito guardados ali dentro. Tá? Então, tem canais como o meu, que está trazendo conhecimento de vocês que estão fora do que realmente é a congregação cristã no Brasil. Exemplos, os pontos de doutrina e de fé que está na contracapa do Inário, aquilo é meramente fictício. Aquilo ali nem foi a congregação cristã no Brasil quem redigiu aquilo lá. E eles também não seguem aquilo a fio e afinco. Não? Ou seja, aquilo é meramente fictício. A congregação verdadeira, ela é o contrário àquilo. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês do que está ali. Bíblia não é palavra de Deus. A Bíblia apenas contém palavra de Deus. E eu que nasci e fui criado ali dentro, a gente percebe. Palavra de Deus é o que sai da tribuna, da boca do homem. Poderiam colocar isso lá? Porque criou-se um jargão que está em todas as bocas de todos os membros da congregação cristã no Brasil afora, que é: vou buscar a palavra de Deus.
Eles não vão buscar o conselho bíblico, eles estão indo buscar a profecia e a profetada que será pregada após a leitura da palavra. Outra discrepância é no ponto 5 do ponto de doutrina, onde diz, lá no ponto 5, corretamente está dizendo que a regeneração só se dá através da fé em Jesus Cristo. Mas a CCB real, da vida real, diz que é o batismo quem tira o pecado. É no batismo que você é regenerado. É no entrar e no sair da água. Então, um exemplo claro e nítido, como que essa doutrina oral é passada? Você poderia me fazer essa pergunta? Não, como que essa doutrina oral é repassada? O que é, então, essa doutrina oral? Simples. Quando os anciões estão reunidos no Braz e recebem ali, supostamente vindo de Deus, o Braz é como se fosse uma espécie de um Monte Sinai, aonde os anciões sobem e recebem as revelações, e eles descem para levar os novos mandamentos para o povo. E o povo acata isso verdadeiramente como vindo da parte de Deus. Então, neste momento, quando eles descem, eles pegam aqueles papéis e eles repassam esses papéis apenas para os homens que têm ministério. Então, quando você vai na igreja, você vai para ouvir os novos ensinamentos, mas detalhe, eles não entregam a folha na porta. Não tem lá, né, um maço de folha entregando para as pessoas acompanharem a leitura. Não, você não recebe absolutamente nada. Você senta no banco e ouve o que o ancião vai falar. E é daquela forma você guarda o que ele falou. Você tem que memorizar e você vai passando de filhos para netos e assim por diante. Ou seja, os ensinamentos é passado literalmente, oralmente. Por isso que muitos apologetas não vão saber de fato o que realmente é a congregação cristã no Brasil, se ele não congregar ali uns 5 ou 10 anos, ou se ele não buscar quem realmente esteve ali dentro e sabe dizer o que realmente é. E para concluir também, é muito importante um verdadeiro CCBano falar sobre CCB, porque ela também tem um dialeto próprio que, se você não for CCBano, você não vai entender sobre o que eles estão dizendo. Vou dar um exemplo prático e rápido aqui para vocês. Se eu, como um CCBano, saio da minha casa e falo para o vizinho, que é um assembleiano, eu vou dar um exemplo, ou um batista que está do lado, e eu falo para ele logo de manhã, eu vou para a obra de Deus, eu vou servir a Deus. Provavelmente o batista vai pensar assim, ele deve estar indo evangelizar. Eu acho que ele está indo para uma praça falar de Jesus. Mas o CCBano, quando fala que está indo para a obra de Deus, ou está indo servir a Deus, ele está indo para um canteiro de obra construir templos. Obra de Deus é templos, é construção de templos. Servir a Deus é fazer algo em favor da congregação cristã no Brasil. Ou seja, o nosso trabalho é decodificar o dialeto CCBano para que vocês entendam, porque tem outro significado. Né? Por isso que o CCBano tem dificuldade de entender o evangelho, porque foi totalmente mudado o significado real do que é obra de Deus, do que é graça, do que é palavra de Deus. Ou seja, são palavras elementares para a compreensão do evangelho. Palavra de Deus é o que o irmão prega, não é as escrituras sagradas. Obra de Deus é você fazer algo pela CCB, trabalhar no canteiro de obra ou fazer algo dentro do culto, dentro da liturgia. Graça de Deus, não, graça de Deus não é Jesus morto na cruz. Graça de Deus é a CCB. Eles testemunham dizendo, Deus me chamou nessa graça, apontando para a congregação cristã no Brasil. Então, é muito importante essas entrevistas, a gente trazendo conhecimento de que verdadeiramente é a congregação cristã no Brasil. Agradeço a oportunidade de falar, isso faz parte do meu trabalho. O meu propósito é revelar aos que estão de fora quem realmente é a congregação cristã no Brasil, para que as pessoas saibam entender e saibam compreender e lidar com a congregação cristã no Brasil, e também levar aos meus irmãos que estão ali dentro o conhecimento do que é evangelho, que Jesus morreu no seu lugar na cruz, que Jesus Cristo ele é único, suficiente, pessoal, Salvador, que as escrituras é a mensagem de Deus e a palavra de Deus. Deus falou por último aos homens através do Filho, Jesus Cristo. Pastor Flávio, eu agradeço e eu quero aproveitar e pedir para as pessoas
visitarem o meu canal aqui no YouTube, escrevendo o nome Josafá Agra, você já vai encontrar o meu canal, e ali eu tenho tudo sobre Congregação Cristã no Brasil, e graças a Deus tem produzido muito fruto para o reino, ou seja, pessoas se despertando para o evangelho. Pastor Flávio e toda a sua equipe, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe por essa oportunidade, fiquem todos com Deus. Bem, pessoal, você ouviu aí o nosso irmão Josafá, eu agradeço, viu, Josafá? Muito obrigado, Deus te abençoe. Aos irmãos que puderem se inscrever no canal dele, dar uma força lá, e que Deus possa abençoar aos ex-congregados, aos atuais congregados, a liderança da congregação, enfim, que tudo que está acontecendo sirva para crescimento, que disso tudo saia bons frutos. É o nosso desejo, é a nossa intenção. Que Deus possa abençoá-los e guardá-los. E se assim o Senhor permitir, até o nosso próximo vídeo. Um abraço a todos, um abraço, Josafá, Deus te abençoe.